Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos deste sábado, 18 de junho de 2022, mas antes vamos dar uma conferida na lista de quinta-feira. E na lista de quinta-feira estava o over mais de 2 gols no jogo do Avaí contra o Fortaleza e bateu com sobra. A equipe do Avaí venceu por 3-2. Também estava na lista o Lei Vila Nova contra o Operário e também bateu. A partida terminou aí empate em 0-0 e com isso a lista de quinta-feira ficou aí com 100% de acerto. Vamos agora para as análises dos jogos deste sábado. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. Cuiabá contra o Ceará. A equipe do Cuiabá ocupa a 18ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Ceará ocupa a 15ª colocação nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias e 3 empates. Jogando em casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 17ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Ceará ocupa a 1ª colocação. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do Ceará por 1-0, empate por 2-2 e vitória do Ceará por 2-0. A equipe do Cuiabá vem de derrota, perdeu fora de casa para o Flamengo por 2-0 e a equipe do Ceará vem de empate em casa contra o Atlético Mineiro por 0-0. E aqui eu vou colocar o Cuiabá em lei. Dando sequência, Santos contra o Red Bull Bragantino. A equipe do Santos na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E a equipe do Red Bull Bragantino na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Santos ocupa a 5ª colocação. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 12ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do Santos por 2-0, empate por 2-2 e empate por 1-1. O Santos vem de vitória, venceu o Juventude fora de casa por 2-1. E a equipe do Red Bull Bragantino vem de vitória, venceu o Coritiba em casa por 4-2. Aqui pode ser interessante para buscar um back Santos, mas eu não tenho muita confiança ainda nesse time do Santos. Um Lei Santos eu acho um pouco arriscado, porque embora a equipe do Red Bull Bragantino venha reagindo, mas vinha muito mal no campeonato. Eu vou dar uma olhada aqui nas odds de gols. O over 2,5 desse jogo está aí com uma odd de 2,25. Eu acho que dá para colocar aqui na lista o over mais de 2 gols. Dando sequência, temos Major League Soccer, Seattle contra Los Angeles. A equipe do Seattle ocupa a 7ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Los Angeles na 1ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,73 é um pouco baixa. Deixa eu ver aqui os últimos jogos entre eles. Vitória do Los Angeles por 3-0, vitória do Seattle por 2-0 e empate por 1-1. Apenas um jogo bateu o over 2,5 nos últimos 3. A equipe do Seattle vem de vitória, venceu o Vancouver por 4-0, venceu também o Charlotte por 2-1. A equipe do Los Angeles vem de vitória, venceu o San José por 3-2 e perdeu para o La Galaxy por 3-1. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, La Galaxy contra Portland Timbers. A equipe do La Galaxy ocupa a 5ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Portland Timbers na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,65 é muito baixa essa odd. Jogando em casa, a equipe do La Galaxy ocupa a 14ª colocação. Em 7 jogos tem 4 vitórias e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Portland Timbers ocupa a 18ª colocação. Em 8 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do La Galaxy por 3-1, vitória do La Galaxy por 2-1, vitória do La Galaxy por 4-1 e vitória do Portland Timbers por 3-0. O La Galaxy vem de vitória, venceu o Austin por 4-1 e a equipe do Portland Timbers vem de derrota, perdeu fora de casa para o Inter de Miami por 2-1. E aqui eu vou colocar a equipe do La Galaxy sem back.
Dando sequência, New York Red Bulls contra o Toronto. Aqui provavelmente a equipe do New York vai vencer, mas com essa odd de 1,30 eu vou ficar fora. Montreal contra o Austin. A equipe do Montreal ocupa a terceira colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Austin na quarta colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,57. As odds de gols na MLS costumam ser baixas porque tem jogos que saem muitos gols. Jogando em casa, a equipe do Montreal ocupa a 13ª colocação. Em 6 jogos tem 4 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Austin, jogando fora de casa, ocupa a 9ª colocação. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Eu vou ficar fora desse jogo também. Aqui pode ser interessante para o mercado de gols, mas a odd está muito baixa. Dando sequência, Columbus contra Charlotte. A equipe do Columbus ocupa a 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E a equipe do Charlotte nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,85. Jogando em casa, a equipe do Columbus ocupa a 22ª colocação. Em 6 jogos tem 3 vitórias e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Charlotte ocupa a 28ª colocação. Em 7 jogos tem 1 empate e 6 derrotas. Os últimos jogos entre eles, 0-0. O Columbus vem de vitória, venceu o Atlanta United fora de casa por 2-1. E a equipe do Charlotte vem de vitória, venceu em casa a equipe do New York Red Bulls. Talvez no ao vivo dá para buscar esse back Columbus, mas é um jogo mais para leitura, eu vou ficar fora também. Dando sequência, Orlando City contra o Houston Dynamo. A equipe do Orlando ocupa a 5ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Houston Dynamo ocupa a 8ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,85. Jogando em casa, a equipe do Orlando ocupa a 23ª colocação. Em 7 jogos são 3 vitórias e 4 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Houston Dynamo ocupa a 17ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Houston Dynamo por 2-1, empate por 0-0, vitória do Houston por 4-0 e empate por 0-0. A equipe do Orlando vem de empate fora de casa contra o New England e a equipe do Houston Dynamo vem de derrota, perdeu fora de casa para o Real Salt Lake por 3-0. Eu vou ficar fora desse jogo também, aqui é mais para leitura. Dando sequência, Philadelphia Union contra o Cincinnati. A equipe do Philadelphia Union ocupa a 2ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 vitória. A equipe do Cincinnati nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,85. Jogando em casa, a equipe do Philadelphia ocupa a 10ª colocação. Em 7 jogos são 3 vitórias e 4 empates. Ainda não perdeu jogando em casa. Jogando fora de casa, a equipe do Cincinnati ocupa a 3ª colocação. Em 8 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1, vitória do Philadelphia por 2-0 e vitória do Philadelphia por 2-1. A equipe do Philadelphia vem de um empate fora de casa contra o New England e a equipe do Cincinnati vem de derrota, perdeu fora de casa para o Montreal por 4-3. Aqui eu até acredito na vitória do Philadelphia, mas essa odd de 1,57 eu acho um pouco baixa e eu vou ficar fora desse jogo também. Dando sequência, Chicago Fire contra DC United. A equipe do Chicago Fire na 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. A equipe do DC United na 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,73. Jogando em casa, a equipe do Chicago Fire ocupa a 28ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do DC United ocupa a 21ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Chicago Fire por 2-0, vitória do DC United por 3-0,
empate por 2-2 e vitória do DC United por 1-0. O Chicago Fire vem de derrota, perdeu fora de casa para o Toronto por 3-2 e a equipe do DC United pela MLS vem de derrota, perdeu fora de casa para o New York Red Bulls por 4-1. Vem de uma vitória aí em amistoso e nesse jogo eu vou colocar a equipe do Chicago Fire em lei. Dando sequência, Dallas contra o Vancouver, aqui provavelmente a equipe do Dallas vai vencer, mas é só de 1,45, é um pouco baixo, eu vou ficar fora. No mercado de gols também, o over 2,5 com uma odd de 1,80, eu deixo fora esse jogo. Dando sequência, Real Salt Lake contra a equipe do San José. A equipe do Real Salt Lake ocupa a terceira colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do San José na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,65. Jogando em casa, a equipe do Real Salt Lake ocupa a 6ª colocação. Em 6 jogos são 5 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa, a equipe do San José ocupa a 25ª colocação. Em 7 jogos são 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do San José por 4-3, vitória do Real Salt Lake por 4-3 e vitória do San José por 2-1. Costuma sair bastante gols nos jogos entre eles. Real Salt Lake vem de derrota, perdeu fora de casa para o Vancouver por 2-1 e a equipe do San José vem de um empate fora de casa contra o Nashville por 0-0. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Real Salt Lake em back. Dando sequência, temos também o Campeonato Brasileiro da Série B. Grêmio contra o Sampaio Corrêa. O Grêmio com uma odd de 1,36, não tem muito o que fazer aqui. Tem mais cara de lei Grêmio do que de back, mas o Grêmio joga em casa e eu vou ficar fora desse jogo. Londrina contra o Vasco. A equipe do Londrina ocupa a 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Vasco na 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do Londrina ocupa a 7ª colocação. Em 6 jogos tem 3 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu jogando em casa. Jogando fora de casa, a equipe do Vasco ocupa a 6ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória e 4 empates. O Vasco também não perdeu jogando fora de casa, mas empata bastante. Os últimos jogos entre eles, vitória do Londrina por 3-0, vitória do Londrina por 2-1 e vitória do Vasco por 1-0. O Londrina vem de vitória fora de casa, venceu a Ponte Preta por 2-1 e o Vasco vem de vitória e venceu em casa o Cruzeiro por 1-0. Aqui poderia ser interessante para buscar um lei Londrina, mas a odd do Londrina já passa aí de 13,50, eu acho um pouco alta. Um back Vasco eu não tenho muita confiança porque a equipe do Vasco tem apenas 1 vitória fora de casa e por isso eu vou ficar fora desse jogo também. Dando sequência, Novo Horizontino contra a Tombense. A equipe do Novo Horizontino na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. E a equipe da Tombense na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 16ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe da Tombense ocupa a 17ª colocação. Em 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Vou ficar fora desse jogo também. Dando sequência, Náutico contra o Sport. A equipe do Náutico na 17ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Sport na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Náutico ocupa a 19ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Sport ocupa a 8ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport por 2-1, vitória do Sport por 3-2 e empate por 1-1. A equipe do Náutico vem de derrota, perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa por 2-0 e a equipe do Sport vem de empate em casa por 0-0 contra o Grêmio. Aqui eu colocaria a equipe do Náutico em lei, mas é um clássico regional, costuma sair muitas expulsões nos jogos entre eles e por isso eu vou ficar fora desse jogo. Então a lista de sábado ficou aí com back La Galaxy, back Real Salt Lake, lei Cuiabá, lei Chicago Fire e over mais de 2 gols no jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino.
É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.